Muito bem. Debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis pela CBN Diário, e você também pode nos acompanhar através das redes digitais. Companheiro Leandro Lessa está na sala de multimídia da CBN Diário. Lessa. As propostas feitas por quem nos acompanha através das redes sociais, o Christian, por exemplo, pede para falar sobre o continente. O Márcio diz que ainda há questionamento sobre a duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira no Pantanal. O Tiago José propõe falar sobre saneamento. Lembrando que os comentários não vão ser aceitos quando forem relacionados a ofensas pessoais aos candidatos. Esses comentários estão sendo excluídos, então a todos que participam proponham perguntas aos candidatos. O Twitter da CBN Diário, onde a gente acompanha também ao vivo, tempo real, o @CBN Diário, e também a exibição em vídeo no Facebook da CBN Diário, facebook.com/CBN740M, e também todos os veículos do grupo que estão fazendo a cobertura do debate em Florianópolis, o Diário Catarinense, o Hora de Santa Catarina, a RBS TV e o G1 Santa Catarina. Mário. Muito bem, obrigado, Leandro Lessa. Quero lembrar que estas sugestões de perguntas serão encaminhadas também aos candidatos e voltaremos a discuti-las em outras oportunidades, em entrevistas, em novos debates, já que este é apenas o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Bom, neste quarto bloco do programa, os candidatos fazem perguntas entre si com temas determinados, sorteados numa lista elaborada pela produção do programa. Cada tema é sorteado uma vez, 5 já foram no segundo bloco, agora temos mais 5 temas e o primeiro a perguntar por sorteio, ou a primeira a perguntar, é a candidata Ângela Albino. Eu vou sortear o tema e ela diz para quem perguntará sobre ligações às redes de esgoto. Para quem a pergunta? Vou perguntar para Murilo Flores. Murilo Flores. Vamos lá, 30 segundos para a pergunta, por favor. Bom, antes eu queria ressaltar a riqueza que são essas contribuições de rede social, dizer aqui que de ciclovia, como deputada federal, eu coloquei quase R$1 milhão de emenda aqui para Florianópolis, também acho importantíssimo ciclovia. Murilo Flores, a relação do governo municipal com a Casan e a ligação à rede de esgoto. Queria ouvir tua opinião sobre isso. Bom, esse é um assunto que me acompanhou muito durante bom tempo, quando eu fui presidente da Fátima, né? Inclusive, tive a chata atitude, né? Sempre desagradável ter que fazer isso, de fazer uma superautuação nas 8 estações de tratamento de efluentes da Casan, um pouquinho antes de eu deixar a presidência da Fátima. Era uma situação bastante ruim, né, a qualidade das estações de tratamento. A responsabilidade, primeira coisa, saneamento é saúde preventiva. Primeira coisa, água e tratamento de efluente é saúde. Nós estamos falando de política de saúde. A questão da prefeitura, é preciso que se entenda que Casan não é a responsável pela política de saneamento, isso é a responsabilidade do prefeito. O prefeito é o responsável por ter um plano de saneamento discutido com a sociedade, com a participação de vereadores, mas ele é o responsável por ter uma proposta clara de saneamento. E ele contrata uma empresa, que pode ser a Casan ou não, né? Pode ser uma empresa municipal, pode ser uma empresa privada. Em alguns lugares, a Casan até funciona bem. Aqui no município, nós temos tido problemas seríssimos de funcionamento da Casan, né? O verão passado, com o famoso Rio do Brás, que tornou toda a praia de Canasvieiras imprópria, é apenas um elemento, é uma demonstração clara da nossa fragilidade. A prefeitura tem que ter o seu projeto claro, para que não fique a reboque de uma empresa que está buscando seu lucro. A política de saneamento, acima de tudo, não pode ser algo que se busca lucro, o prefeito tem a responsabilidade de fazer isso. E fazer vigilância, fazer com que as pessoas se liguem às redes existentes. Elas já não são suficientes, e ainda mais quando nós não ligamos
as nossas casas e comércio a redes existentes. Ângela Albino tem 1 minuto para réplica. Nós tivemos aqui na Grande Florianópolis experiências de manutenção do contrato com a Casan, que eu reconheço que há debilidades, e isso também tem a ver com o papel do gestor de protagonizar essa cobrança em torno da Casan, mas na Grande Florianópolis nós tivemos avanços em algumas regiões. Aqui, por exemplo, nós temos 300 milhões que já foram contratados e que vão ser investidos aqui para Florianópolis, mas destaco, por exemplo, Palhoça. Palhoça municipalizou, porque às vezes a pessoa diz, não, Casan não está bom, vamos municipalizar. Municipalizou, o que arrecada vai para o Caixa Geral do município e desde que municipalizou não se faz 1 metro de esgoto lá no município de Palhoça. Por isso defendo que nós precisamos protagonizar na prefeitura, junto com a sociedade, a política municipal sobre o assunto, mas nós precisamos também que nós assumamos que é preciso ter uma empresa que tenha experiência. Eu acredito que essa empresa, com as cobranças que precisam ser feitas, é a Casan. Sou contra municipalizar o sistema de esgoto. 1 minuto para a tréplica. Em princípio, eu concordo. Eu acho que nós temos que insistir com a Casan. Agora, a prefeitura é responsável pelo projeto. A Casan tem que estar a serviço daquele que seja o projeto que a prefeitura comande. Como, usando as suas palavras, né, protagonizar. A prefeitura é o real protagonista. No nosso caso, temos um contrato com a Casan. A Casan tem que seguir o plano do município. Ela tem que responder. Não adianta ela querer pegar para ela Jurerê Internacional e não querer fazer a Praia do Forte, porque não dá lucro na Praia do Forte. Tem que ter sistema alternativo para essas localidades onde o sistema tradicional não atende. Agora, no Rio do Brás, vai ser feita uma experiência inovadora com tecnologia de oxigenação molecular, extremamente barata, com baixo custo de energia, que, se der certo, pode ser usado em várias partes da cidade, fora do sistema tradicional, que para muitos lugares a Casan não quer fazer, porque não é rentável. Muito bem. O candidato Murilo Flores faz a próxima pergunta, a segunda deste 4º bloco, e eu já estou providenciando o sorteio do tema sobre o qual ele deverá perguntar. Vocação econômica. Para quem é a pergunta? Faço para a candidata Ângela Amin. Ângela Amin. Vamos lá, 30 segundos para a pergunta sobre vocação econômica. Nós sabemos que Florianópolis tem 3 setores muito fortes: o turismo, a indústria de tecnologia da informação e os serviços de modo geral. Mas o que a gente ouve dos empresários desse setor é sempre uma reclamação de falta de apoio para garantir a sua competitividade. E uma cidade que não projeta o futuro da sua competitividade vai levar os seus setores econômicos à falência inevitavelmente. Qual a sua visão a respeito da garantia da competitividade desses setores? Eu gostaria de lembrar aqui o que nós fizemos como prefeita de Florianópolis. Pegamos o setor da ostra, maricultura, e levamos a níveis internacionais. Levamos o maricultor para a França, fizemos seminários com a França, a Espanha, a Canadá, fazendo com que podemos tirar o maricultor de uma situação de total carência e levando a gastronomia do município de Florianópolis a níveis internacionais. Eles foram para a França, aprenderam e fizeram a diferença. E dessa forma nós vamos fazer com que a tecnologia possa ter o mesmo tratamento do município de Florianópolis. Nós não podemos fazer com que o investidor da alta tecnologia leve 180 dias para ter o seu alvará. O pró-cidadão vai ser novamente o pró-cidadão de respeito ao cidadão. Não vai levar mais 180 dias para ter o seu alvará. Foi desmontado o pró-cidadão a partir do momento que nós tiramos. Saiu da Felipe Schmidt, foi intocado no antigo Tesouro Municipal, tirando toda a qualidade de respeito ao cidadão do município de Florianópolis. Ele vai ter, mais uma vez, o respeito do cidadão, do poder público municipal, fazendo com que a agilidade e o respeito possa ter a todo o atendimento necessário do balcão de atendimento descentralizado, fazendo o seu atendimento de maneira real. Nós tivemos a capacidade de ter
por parte do município, o respeito, não, a instalação do Sapiens Park, com o nosso vice como reitor da universidade, fazendo com que a tecnologia tivesse, sem dúvida, o respeito do poder público municipal junto com a universidade. E hoje nós temos no município de Florianópolis o maior índice de mestres, doutores e terá no município de Florianópolis, mais uma vez, o respeito. Candidato Murilo Flores, 1 minuto. Sem dúvida, nós temos que, para todos esses setores, melhorar a infraestrutura, né? Todo ano agora as pessoas esquecem, vai chegar o verão, vão começar a reclamar, né? Que as praias não têm uma estrutura moderna para atendimento, não só ao cidadão de Florianópolis, mas ao turista, que é uma fonte de renda importante para muitas famílias da nossa cidade. Isso vale a mesma coisa para a indústria de TI. Você sair do Parque Alfa hoje, às 6 horas da tarde, você dava 1 hora para conseguir sair, 1 hora de jogada fora da sua vida familiar. Mas quero lembrar que 70% dos imóveis comerciais no município de Florianópolis não tem alvará permanente. É impressionante a insegurança jurídica com que vive o comerciante, o negócio em Florianópolis. Isso precisamos superar isso definitivamente e tornar uma coisa mais ágil, mais eficiente e que as pessoas possam investir com segurança. 1 minuto para a tréplica. Não é certo que um cidadão que pague a sua taxa vai fazer o negócio, paga a taxa e tem que voltar ao pró-cidadão para mostrar que pagou, dentro de toda a tecnologia que existe em Florianópolis, e o sistema não reconhece. Nós vamos mudar isso sim. Nós vamos respeitar o cidadão de Florianópolis, não só aquele que investe, não. O cidadão de Florianópolis que vá, sem dúvida, ao pró-cidadão, ele vai ser tratado com dignidade. Ele vai ser tratado conforme aquele processo que foi implantado quando da nossa administração. O pró-cidadão era, sem dúvida, um trabalho que foi realizado analisando os processos como um processo de respeito ao cidadão. Nós fizemos lá atrás, utilizando todos os mecanismos modernos no Brasil, e ele vai ser resgatado respeitando o cidadão. A candidata Ângela Min faz a próxima pergunta, escolhendo para responder sobre... Retomamos um tema que já foi abordado anteriormente, mas agora, por tema proposto, o futuro da CONCAP. Para quem a senhora pergunta? Ao candidato Elcio. É uma área que realmente me preocupa muito. Eu entendo que a CONCAP trabalha com lixo, trabalha com saúde pública e nós precisamos fazer com que ela volte a dar ao cidadão de Florianópolis, ao usuário do serviço público, dignidade. Eu pergunto ao candidato Elcio, como é que nós vamos tratar não só o funcionário, mas o cidadão de Florianópolis com relação ao lixo gerado? Bom, eu quero dividir essa minha resposta em 2 vertentes, candidata Ângela. Uma, no que diz respeito à CONCAP propriamente dita, mas uma outra, a nossa sociedade que produz resíduos sólidos. Hoje, o sistema de transporte e destino final dos resíduos funciona na base de pagamento por peso, ou seja, a empresa privada que recebe para o transporte público, ela vai sempre querer que a nossa sociedade produza mais resíduos sólidos, ela recebe por isso. E nós temos que rever essa situação de nos tornarmos uma sociedade florianopolitana, um exemplo de reconversão de tudo que nós produzimos, porque nem tudo que é resíduo é lixo. Né? Nós temos que rever a possibilidade de reciclagem, a possibilidade de reuso, a possibilidade de compostagens comunitárias. Nós temos várias iniciativas no município de Florianópolis, já a sociedade civil demonstra capacidade para fazer isso e que o poder público precisa sempre incentivar. Por outro lado,
O que acontece em relação à CONCAP, e aí, prezado candidato Murilo, há um plano municipal de saneamento que inclui a questão do resíduo sólido, e nesse plano municipal de saneamento, ele é taxativo, que diz que tem um compromisso de restauração e fortalecimento da CONCAP como empresa pública, né? Temos que rever algumas questões, por exemplo, a taxação dos resíduos sólidos hoje causa algumas distorções. Vamos supor, ela é baseada na metragem quadrada do empreendimento, mas sabemos que, conforme o tipo de atividade que a empresa faz, ela produz mais ou menos lixo. Um restaurante de 100 metros quadrados produz muito mais resíduos do que uma concessionária de automóveis de 2.000 metros quadrados. Candidata Ângela. Eu entendo que há necessidade de, primeiro, rever a situação econômica da CONCAP, analisando o seu corpo técnico, valorizando o seu corpo técnico, refinanciando a sua dívida e fazer com que a educação do município de Florianópolis com relação ao resíduo sólido venha a ser um ponto-chave da administração municipal. Eu entendo que nós temos técnicos suficientes. O Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduo Sólido é um belo plano que tem que ser implantado como carro-chefe do Poder Público Municipal. Resgatar o corpo técnico do município de Florianópolis, que é um belo corpo técnico, fazendo com que ele venha a ser valorizado. Um processo de educação ambiental, começando pelas escolas municipais, levando toda essa nova conscientização ambiental para as famílias, para fazer com que nós tenhamos um novo modelo para o município de Florianópolis. Um minuto para a tréplica, candidato Elson. É preciso acrescentar em relação à CONCAP que a atual gestão do prefeito do PSD, César Souza, e do vice-eleito João Amin, desvalorizou a CONCAP ao não repassar aquilo que lhe é devido. Há um sucateamento. Eu visitei a oficina dos caminhões da CONCAP e há um canibalismo. Você tira a peça de um carro para colocar no outro. O pintor sequer tem filtro, o pintor de restauro, de reforma, não tem um filtro para protegê-lo. Então há um sucateamento que, a meu ver, há outras intencionalidades em relação à CONCAP não ditas. E nós aqui reafirmamos nosso compromisso em tornar a CONCAP uma empresa pública que não precisa ser rentável, ela precisa responder às necessidades das suas funções. Ninguém pergunta se a educação é rentável, depois perguntamos se a coleta de lixo é rentável. Ela é um serviço público, um direito do cidadão. Candidato Elson Pereira, obrigatoriamente terá que perguntar para o candidato Jean Loureiro, para que possamos fechar todo o círculo neste quarto bloco. E a pergunta será feita sobre o déficit na previdência dos servidores, certamente público municipal. A pergunta é muito simples, Jean. Nós vimos vários eventos na Câmara Municipal, de medidas da atual gestão, tentando mudar o sistema de previdência, inclusive na questão dos fundos. Eu queria perguntar qual você acha que é o compromisso que os últimos prefeitos de Florianópolis, não só o último, os últimos prefeitos tiveram com a Previdência Municipal? Bom, nós temos hoje 2 fundos de previdência, né? O Fundo Previdenciário, dos servidores que estavam até o ano de 2008, na Previdência, no município de Florianópolis trabalhando, e o Fundo Financeiro, foi criado a partir da lei em 2008, que são os servidores concursados que ingressaram a partir de 2008 até o dia de hoje. A atual administração, ela recebeu um fundo previdenciário antes de 2008, que tinha aproximadamente 170 milhões em caixa. Esses 170 milhões, né, trabalhando com esse recurso, permitia pagar a parte da prefeitura, em torno de 6 milhões de reais, com os salários e encargos. Entretanto, a atual gestão da prefeitura, a Secretaria de Finanças da prefeitura atual, ela repassou apenas o salário dos aposentados, 3 milhões e meio, deixando todos os encargos que foram comendo esse valor. Daí a origem da dívida da prefeitura com o fundo previdenciário de 170 milhões. Hoje a prefeitura busca o quê? Busca fazer a fusão dos fundos, já que o financeiro é superavitário, porque ainda não tem o número de aposentados para consumir, né?
justificando essa deficiência do município, né? O servidor contribuindo com 11% e o 14% da prefeitura não sendo concretizado. Obviamente que nós temos aqui buscar uma capitalização desses fundos, né? A prefeitura tem que buscar seus ativos através de imóveis e outras iniciativas para devolver esse compromisso com o servidor público que existe. Não podemos pensar, muitas vezes, numa solução de tirar quem tem para o município ficar com uma dívida milionária com o servidor que não vai ter como honrar. E eu, de maneira muito clara, tenho compromisso com o servidor de buscar essa alternativa e permitir cada vez mais que a solução não venha simplesmente trazendo mais uma dívida com o servidor, e sim tendo um compromisso de resgate que garanta o futuro de todas essas famílias que têm expectativa de ter uma aposentadoria digna. 1 minuto para a réplica, candidato Elcio Pereira. É preciso dizer inicialmente que a Previdência Social é uma conquista dos trabalhadores, senão nós voltaríamos à Revolução Industrial, quando era uma catástrofe, nós não tínhamos essas possibilidades que o trabalhador, depois de certa idade, pudesse viver dignamente. Na verdade, houve, nos últimos, pelo menos 3 prefeitos nessa cidade, erros administrativos em relação à Previdência. Nós tivemos o caso, quando só existia o fundo financeiro, uma aplicação num banco que veio a falir e que causou um prejuízo de 18 milhões para o fundo, descapitalizou. Foi uma aplicação de risco que tem que ser assumida pela administração que assim o fez. Depois, no governo seguinte, houve a criação disso que você chama do fundo previdenciário. Não, o previdenciário financeiro existia. Claro que quem entrou depois de 2009, esse fundo previdenciário, ele Por favor, conclua. Sim, ele é hoje superavitário, poucas pessoas se aposentaram. E hoje o que nós vemos na última gestão foi exatamente uma tentativa de resgatar o fundo superavitário para poder viabilizar o fundo financeiro. 1 minuto para a tréplica. A candidata Ângela Min solicitou direito de resposta, embora não tenha sido sequer citada. De qualquer forma, eu solicito à produção que verifique. Vamos lá. 1 minuto para a tréplica. Na verdade, a prefeitura tem que reavaliar o seu custo da prefeitura, né? Nós não podemos aceitar mais ter aproximadamente aí 15 milhões pagando de aluguel, né, por ano em imóveis que muitas vezes são desnecessários para a sua utilização. Nós não podemos aceitar uma gestão fiscal irresponsável, e assim cito da atual gestão, né, que não se preocupou em fazer o dever de casa e simplesmente deixou de honrar seus compromissos com os servidores da Prefeitura de Florianópolis. Um prefeito ele tem que assumir a dianteira desse processo. Se é um momento de crise, né, e muitas vezes, vocês imaginam o seguinte, já houve um aumento exorbitante do IPTU e não foi feito o dever de casa na redução do custeio, que hoje nós temos números de capacidade de investimento em torno de quase 0% no município de Florianópolis. A cidade não se desenvolve, não volta a crescer, busca dar um calote no servidor público e nós vamos voltar a ter a responsabilidade de ter a gestão, a dianteira de um prefeito que assuma e que tenha responsabilidade na gestão fiscal. Ok. A produção entendeu que, de acordo com as regras do debate, não houve ofensa que justifique o direito de resposta. De qualquer forma, vamos à última pergunta deste bloco, que será feita pelo candidato Jean Loureiro, justamente a candidata Ângela Albino, sobre o tema Projetos para a Ligação Continente-Ilha. 30 segundos para a pergunta, por gentileza. Bom, nós vamos nos aprofundar nesse tema que já foi debatido aqui em diversas perguntas e respostas. Então, vou permitir à candidata Ângela Albino que possa falar um pouco de uma iniciativa que há muito tempo vem sendo discutida, que é a situação do transporte marítimo em Florianópolis, né? Há estudos já realizados pelo DETER, que determinam os pontos de embarque e desembarque, a necessidade de buscar as parcerias através de uma concessão para essa realização. Qual a sua proposta para uma definitiva implantação do transporte marítimo em Florianópolis? 2 minutos para a resposta. Bom, como o tema é ligação ilha-continente, eu vou ampliar um pouquinho também, Jean. Eu entendo, por exemplo, que nós precisamos definir o uso da ponte Hercílio Luz, né? Que eu acho que a vocação é para pedestre, é para ser contemplativo e é para transporte coletivo, né? Começo isso.
pontuo aqui também que acho arriscadíssimo a gente fazer a lógica novamente do carro no centro do nosso universo, que é vamos fazendo ponte, porque senão daqui a pouco a gente vai aterrar a ilha-continente e vai passar asfalto em tudo, que vai ficar mais fácil. Nós não podemos ir por essa lógica. E quanto ao transporte marítimo, eu sou tomada de assombro a toda eleição. Quem tenha participado de gestão, quem não tenha participado de gestão, todos nós propomos transporte marítimo. Até a década de 20, e quem está aqui sabe disso, nós não tínhamos a ponte Hercílio Luz. E dali nós fazíamos transporte marítimo. A travessia ilha-continente era transporte marítimo. Eu tenho uma leitura, Jean, que nós hoje não fazemos o transporte marítimo, em grande medida porque nós não conseguimos pensar planejadamente de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Eu não acredito que hoje a Prefeitura reúna condições para fazer um investimento de grande porte para conseguir instalar um grande modal como é o marítimo. Mas nós precisamos apontar para o futuro, ideias novas, apostar para o futuro. E o futuro tem que ter transporte marítimo, que comece modestamente, mas que nós saibamos aonde vamos chegar. Precisa ligar a parte de Biguaçu a norte da ilha, com conexão no centro. Precisa ligar Palhoça com o sul da ilha, com conexão no centro. E por isso, e todo o debate de prefeitura, vou insistir nisso, é preciso pensar mais amplamente na região da Grande Florianópolis, exatamente porque um dos gargalos, que é a mobilidade, e aí inclui o transporte marítimo, nós não vamos fazer se não tivermos liderança política para discutir a região metropolitana como um todo, para instalar, inclusive, o transporte marítimo. 1 minuto para a réplica, candidato Jean Loureiro. Bom, nós concordamos que, na verdade, a Grande Florianópolis, o prefeito da capital tem que assumir, né, essa dianteira do processo de chamar a discussão e buscar soluções conjuntas, né? O Grupo Lamusa, ele trata muito a questão da região como solução para isso ser implementado. Ele tem no transporte marítimo um serviço complementar do transporte rodoviário para se buscar uma solução. Já se tem um estudo de batimetria do melhor ponto de embarque e desembarque em Florianópolis, que é nos fundos do Centro-Sul. Agora, isso, se não for compatibilizado com um acesso ao transporte rodoviário, um acesso às pessoas que vão até o seu local, na região continental, buscar retirar o veículo, de que forma posso retirar o veículo, ligando ao transporte coletivo, e mais do que isso, pensar em muitos equipamentos que hoje se encontram na ilha, que podem ser sediados na região continental, evitando esse deslocamento, né, sobre as pontes. Na verdade, nós temos que diminuir esse deslocamento, valorizar o transporte coletivo e permitir que a mobilidade, de pouco em pouco, possa ser debatida de maneira mais concreta e viável para todos os cidadãos. Tréplica, 1 minuto, Ângela Almeida. Focando aqui em transporte marítimo, a questão não é se devemos fazer, é por que não foi feito. E nós precisamos, aqui tem representações na mesa, que seja pelos partidos políticos, que seja pela condição pessoal, que seja participando de forma protagonista no secretariado, do processo histórico recente da cidade. Por que não foi feito? Se todos nós temos convicção que deve ser feito, olha, eu tenho a impressão que nós vivemos na última década a melhor chance que nós tínhamos de grandes projetos. O momento econômico do Brasil alvissareiro, com possibilidade de diálogo com o governo federal, que Florianópolis tinha, com o governo do estado, e nós não implementamos o transporte marítimo. E isso deve ser o questionamento, na minha opinião, que deve ir para a cabeça do eleitor. Okay. Se nós tivemos momento econômico favorável, momento político favorável, por que não foi feito? É óbvio que nós temos a vocação de hidrovias. Além de tudo, vai ser muito bonito poder oferecer, inclusive, ao turismo a modalidade do transporte marítimo integrado com os demais. Muito bem. Depois de mais essa rodada de perguntas e respostas entre os candidatos, no próximo bloco nós vamos para uma pergunta única para todos os candidatos. Nós já voltaremos um minutinho só.